Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você se considera um bom estudante, ou foi, ou não é, de língua portuguesa? Ou indo se vir para outro país também, da língua do seu país, a sua língua nativa. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu não sou bom nisso. E eu sou professora de língua portuguesa, né? Eu já me aposentei e eu amo muito essa parte de língua também. E o que eu tenho para falar para vocês hoje é que a língua, ela não é só essas palavras que a gente fala, que a gente expressa, mas é muito mais. E há vários tipos de linguagem. A linguagem falada é a mais usada, mas existe a linguagem escrita também, que vamos dizer, vem em segundo lugar aí, né? Depois da falada. E vem também outros tipos de linguagem. Existe até um livro, né? As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito interessante. E aí, nós falamos não só por palavras, mas às vezes não, no contexto, você lê a expressão das pessoas, você lê a entonação, você percebe a entonação da voz. Isso eu não domino muito não, mas eu tenho uma amiga que ela é música e ela fala, nossa, e é muito interessante, né? Cada um com o seu dom. Então, o que eu quero dizer com isso pro devocional de hoje? É que não é tanto o que a gente diz, mas é o que está por trás do que a gente diz. A gente costuma dizer que o bom leitor, ele não lê só o que está escrito. Ele lê, ele percebe nas entrelinhas. O que é entrelinha? Entre uma linha e outra. Não está nada escrito. Mas nas entrelinhas você vai ver o teor, você vai perceber. E aí, para esse tempo que nós estamos vivendo, o dom maior é o amor, mas é muito necessário o discernimento de espíritos, né? Vou dizer para você de uma maneira até brincalhona, mas para você entender. O espírito da coisa é a gente perceber o que está por trás daquilo ali, sabe? Porque, na verdade, quando eu estudei teologia, os professores falavam que tradutor é traidor. Até para traduzir a Bíblia em tantas linguagens, acaba sempre mudando alguma coisa. Mas em termos de língua, a língua ela não é só aquilo que está ali. Olha só, quando eu falo cabeça, isso dentro da língua portuguesa se chama polissemia. Quer dizer, os vários significados. Cabeça do dedo, você é cabeça, você é inteligente, você é cabeça, você tem juízo. Ele é o cabeça, ele é o líder, não é assim? Cabeça da casa, chefe. E aí, mas as atitudes das pessoas falam muito mais. A gente fala, eu sou cristão, eu amo Jesus, mas a Bíblia nos ensina que nós conhecemos as árvores pelos frutos. E dizem até que árvore boa é que leva pedrada, aquela que frutifica. Se não levar, porque não está interessando, está ali quieta, está improdutiva. E nós vamos ver Jesus aqui em Betânia, mostrando para nós isso em profundidade. João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Maria ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Aí depois disso vocês vão ler, porque tem Judas aqui, né? Criticando, ele tá recriminando aquela atitude dessa mulher. E esse perfume era caríssimo. Parece que ele era um ano de trabalho de um, vamos dizer que de um, como a gente fala, um funcionário comum, né? Daquele tempo lá em Roma. Um ano de trabalho. E Judas, ele ficou escandalizado. Ele disse que, nossa, aquilo ali era um desperdício, porque vender e dar aos pobres. Mas Judas já roubava, né? E o que Maria, por mais que ela tenha dado, por mais que ela tenha usado esse perfume caríssimo, isso não representaria a gratidão que ela tinha pelo mestre, sabe? Isso era muito mais, não tem valor na terra que pode aplicar aquilo ali, a esse ato dela. Olha que ela deu o que ela tinha, ela se deu, porque era o cabelo dela. Imagina, enxugar os pés de alguém com cabelo longo, não é verdade? E aí, a gente tem duas manifestações aqui. Uma, ela não tá falando, ela tá agindo, ela tá derramando o perfume
não deve ter falado nada e só enxugado. É uma linguagem de amor, expressa em atitudes, é uma linguagem de gratidão, de devoção, de adoração. É uma linguagem profética, porque ela já está ungindo Jesus que ia ser morto. E Judas, na linguagem dele, corrigindo, né? Quanta coisa a gente pode ver ali naquela linguagem de Judas. Quanta coisa nas entrelinhas ali. Ele não estava respeitando o mestre. O mestre aceitou de bom grado, estava ali. Por que ele interferiu? Ele foi indigesto, vamos dizer. Falou mentira, sabe? A gente pode ver na fala dele ali, nas entrelinhas, o sentimento dele. Ele queria, ele achava um desperdício, que só pensava em dinheiro, sabe? Jesus, no versículo 7, quando ele criticou e falou tudo isso, Jesus falou: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Então, amados, muitas vezes nós precisamos ter muito cuidado com o nosso olhar, com as nossas atitudes, às vezes até com os nossos silêncios, porque os silêncios muitas vezes falam mais do que a nossa própria fala, com o nosso olhar, com o nosso sorriso, com a maneira que nós vamos tocar em alguma coisa em alguém, porque a linguagem ela é muito profunda e ela revela coisas do nosso coração, ou ela também esconde, e é uma riqueza. A gente tem que estar sempre pedindo ao Espírito Santo para que pedir a Ele que nos ensine a nos comunicar, que Ele nos ensine nós nos expressarmos, sabe? Às vezes uma risada num momento indevido pode detonar com uma pessoa, arrasar com uma pessoa, um olhar de ironia, um olhar de desdém para alguém. Isso é terrível, sabe? Os olhos são a janela da alma. Nós precisamos estar muito atentos. Jesus, ele era muito objetivo, né? Ele era muito simples. Ele falava até que ele falava parábolas, porque só quem entenderia seria o homem espiritual. Porque muitas coisas nós precisamos da ajuda de Deus. E na espiritualidade, sabe, nós precisamos dessa ajuda. Quando nós conversamos, quando nós nos expressamos, nós podemos liberar muita coisa, nós podemos ter uma rearrumação neural aqui, tirar pesos. E como eu sempre digo, a palavra tem poder. Pela palavra o mundo foi feito. Então há muito poder nas palavras. Poder de bênção e poder de não bênção, né? De amaldiçoar alguém. Me lembrei da passagem de Balaão lá no Antigo Testamento, né? Quando ele foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. E a palavra diz, né? Como que eu vou abençoar alguém que Deus já abençoou? Então, amados, quando falarem palavras de maldição, lembremos disso. Nós já fomos abençoados. Lá em Abraão, o pai da fé. Nós somos os gentios, né? Nós não somos judeus, mas nós fomos adotados ali. Glória a Deus por isso. Mas estou dizendo isso para reforçar que com a palavra nós podemos vencer muitas coisas. Sabe, é muito bom quando nós oramos, nós declaramos, fazemos a oração profética, que eu declaro coisas, né? Tudo que a mim me concerne, assim que tá lá, né? Mas o que quer dizer isso? Tudo que a mim por direito, porque Deus me deu através da Bíblia, virá a mim no tempo certo, sabe? Nós somos o povo escolhido, nação eleita. Temos muita coisa diante de Deus. Só que no dia a dia, nós acabamos nos esquecendo disso. Então, nós precisamos realmente falar. Eu sempre dou exemplo aqui do meu netinho, né? Hoje ele estava comigo tomando café. E aí eu falei para ele assim, ele tem 1 ano e meio. Joga lá na lixeirinha pra vovó, a casca da banana. Ele foi, jogou. Eu, parabéns, você é um menino trabalhador. Aproveitei, né? Você é um menino sábio, você é um menino inteligente, você é um menino esperto. Ele foi umas 10 vezes, ele pegava um pedacinho pequenininho de coisa pra jogar lá, pra ele receber o elogio, sabe? Como faz bem pro ser humano ser reconhecido, ser valorizado, receber palavras de bênção, que levantam, e é terrível quando não fazemos isso. Mas o que eu quero deixar para você aqui é que atrás das nossas atitudes, atrás de muitas palavras, tem muita coisa que não dá para a linguagem traduzir.
A linguagem, ela não consegue traduzir, sabe? Deus é o único que lê lágrimas, sabe? Quando nós não conseguimos falar, quantas vezes. E o que eu achava mais difícil é que quando eu não conseguia nem chorar, eu falava, nossa, aí eu não tô nada bem. Se eu não tô conseguindo nem chorar, a represa tá demais. Sabe por quê? Deus lê as nossas lágrimas. Ele é o único que traduz a nossa dor, a nossa angústia, a nossa aflição, as nossas crises, os nossos conflitos, sabe? As ansiedades, tudo, todos os sentimentos. Nós nem sabemos dar nome, mas ele já sabe o desfecho disso tudo. E tudo passa, amados. Só não passa o amor de Deus que é Pai. Isso aí não passará jamais. Nós podemos crer, nós podemos confiar, sabe? Não precisamos sentir. Ah, mas eu não sinto que eu estou confiando, eu não sinto que eu estou amando. Declare com seus lábios. Diga. Tenha atitudes que correspondam. Porque às vezes as pessoas falam, mas não agem de acordo. Então, se está sentindo, se você não está falando, haja com aquilo que você sabe que é certo. A palavra diz que o seu coração, que às vezes, mesmo em meio a tantos tumultos que nós estamos, tem uma voz lá dentro, sabe? Tem uma voz na nossa consciência, porque a gente fala coração, mas é mente, dizendo para nós, seguir, esse é o caminho, sabe? E o caminho de Deus traz paz. Ele não traz aflição. Mas eu estou tão tumultuado, pastor. Sim, às vezes a gente está tão tumultuada. E eu sempre digo, às vezes, que a mente mente. Nós precisamos ter cuidado. Precisamos ter uma caminhada com Deus para termos discernimento, para aprendermos a ouvir a voz de Deus. Porque o inimigo ele fica na espreita, tentando interferir e fazer com que nós tomemos o caminho errado. Isso também é muito verdade. Mas para quem está buscando, para quem está se quebrando, sabe? Senhor, é assim, insista com o Senhor, ore, chore, grite, bate na parede se for preciso, porque eu já fiz isso. Ele vem no socorro. Ele é o único que fica quando todos vão embora. Quando todo mundo foi embora, Deus ficou. Sabe? Ele fica, ele está conosco, ele é fiel, ele não é vulnerável, ele é invulnerável. Ele é perfeito. E ele te ama, e ele me ama. E ele quer o melhor para nós todos, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, ensina-nos a ler, ó Pai, as atitudes, mas ensina-nos a desejar ler os gestos de amor mais do que as ofensas, porque elas se revelam rapidinho. Ah, Pai, mesmo nos pequenos gestos de familiares, de amigos, que nós possamos, Deus, sermos gratos, sermos receptivos, amorosos, esperançosos, acreditarmos, ó Deus, no poder do amor, do perdão, da reconstrução, Deus, porque o Senhor nos fez assim. O Senhor deu até o cérebro essa capacidade de se regenerar, Deus. Ah, Pai, Tu és santo, Senhor. Nós te amamos. Ensina-nos a te amar mais. E quando não sentirmos esse amor, quando nós estivermos com as nossas emoções, com a nossa alma ferida, às vezes até cauterizada, Pai. Ah, Pai, derrama gotas do Teu santo sangue, carmesim, vivo, Deus. Que tudo regenera, que tudo dá vida, traz vida, ressuscita, Senhor. Nós precisamos de Ti, Deus. Tantas pessoas neste momento desesperadas, que choram, que não têm esperança, que perdem até a fé, Deus. Não só visita, Deus, habita. Retira dessa cama, Deus, retira dessa tristeza. Enxuga essas lágrimas, papai. Ô, Paizinho, muito obrigada pelo Teu amor, porque o Senhor ouviu a nossa oração, porque o Senhor sempre ouve. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com muitos, deixa seu like aí, um comentário se possível. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Isso é muito importante. Um beijo. Até o próximo vídeo.